Ora bem, então muito bom dia. Vamos então dar início à reunião ordinária do dia 21 de junho de 2016. Primeiro ponto, audição do público. Ninguém se inscreveu para vir tratar aqui de algum assunto. O que à partida pode ser bom sinal, significa que realmente que as coisas estão a andar no Conselho de São Pedro do Sul e que as pessoas não têm muito para onde se manifestar. Segundo ponto, período de antes da ordem do dia. Algum dos senhores vereadores quer pronunciar sobre alguma questão? Eu quero, Faz favor, quem quer ser o primeiro? Começo eu. De facto, as pessoas do Conselho não vêm às reuniões e devem ter as suas razões, também penso eu. Porque, efetivamente, era bom que viessem colocar um conjunto de questões, ou então já estão por tudo e já percebem que este Executivo já não dá mais e, por isso, há um desinteresse geral. Aliás, basta olhar para a ordem de trabalhos para percebermos que o interesse, quer do Executivo, quer até da população, por, enfim, a atividade normal do mesmo é perfeitamente reduzida, é limitada. Ou seja, já estamos mesmo, enfim, em final de mandato. Mas eu hoje tinha aqui vários assuntos a colocar e iria começar por dizer o seguinte. Ao longo deste mandato que estamos aqui na Câmara Municipal, na oposição, nós nunca abdicámos de fazer uma oposição responsável a este Executivo. Apresentámos propostas alternativas quando necessário, mesmo que estas muitas das vezes tivessem sido ignoradas. Apoiámos e aplaudimos outras que consideramos importantes para o desenvolvimento do Conselho e criticámos aquelas que consideramos negativas ou que mais não são do que, muitas vezes, obras de fachada ou populistas. Nunca, mas nunca abdicámos, nem abdicaremos, de uma fiscalização como forma responsável da transparência na utilização dos recursos públicos. Este Executivo tem confirmado na sua ação e na forma como põe em prática as suas políticas que a verdade o incomoda demasiado. Parece que fogem da verdade a cada passo. Recorrentemente fazem afirmações sem fundo de verdade sobre aspectos importantes e escudando-se atrás de argumentos puramente demagógicos, com muitas palavras, mas sem conteúdo. Relembro alguns exemplos. Veja-se o que aconteceu com as televisões, onde afirmaram que as produções vinham de graça, quando foi provado por nós que eram pagas e não era assim tão pouco. Relembramos igualmente o famoso jantar de Natal de 2013. Jantar esse que foi aprovado pela Câmara Municipal, foi pago mais tarde ilegalmente pela Termolistur. Andámos aqui à procura e a pedir o documento várias vezes e finalmente, enfim, o documento apareceu em que o jantar foi escondido em termos de pagamento. Na última reunião de Câmara, se bem se lembram, na última reunião privada, nós chegámos ao ponto, privada, chegámos ao ponto de aprovar o patrocínio de um lanche com o argumento que íamos receber, ou que a Câmara tinha recebido, um grupo de empreendedores franceses. Depois ficamos, enfim, estupefactos quando no Facebook ou no site da Câmara a informação é que era um grupo de turistas. Então, mas por que razão é que não dizem logo qual é a verdade de se estar a despender verbas com um grupo daquela natureza? Se nós daqui para o futuro começarmos a pagar jantares e lanches a todos os turistas que nos visitem, enfim, não sei, nem sei que prioridade é que se pode dar aos recursos financeiros. A Câmara tem tão poucos recursos, ainda por cima está este luxo, mas com uma não-verdade por trás. Isto é completamente inexplicável. Depois, sobre o PDM, também quiseram passar a falsa mensagem que este esteve completamente parado entre 2010 e 2013. Outra não verdade absoluta.
As conclusões sobre quem mente, sobre quem usa a demagogia e o porquê da necessidade disso são fáceis de tirar a todos. Um outro caso, também preocupante, é o caso do Parque Industrial de Pindelo dos Milagres. A Câmara Municipal deu-nos conhecimento, enfim, deste projeto. Nós, na altura, vertemos para a ata aquilo que achámos conveniente, mas a Câmara Municipal deu-se ao cuidado de dar uma conferência de imprensa com a totalidade do Executivo para revelar exatamente o início das obras desse parque ou o projeto relacionado com o dito Parque Industrial. O que nós dizemos é o seguinte: nós sempre defendemos que São Pedro Sul devia apostar no investimento e no emprego, porque até hoje não há um cêntimo de investimento, nem há um posto de trabalho criado. E realmente, quando se pensa no Parque Industrial, e nós concordamos que aquela zona ali de Pindelo, Vila Maior, Figueiredo de Alva, tenha um Parque Industrial, mas um Parque Industrial capaz de atrair investimento e de criar emprego, ótimo, que seja um parque com as dimensões normais e necessárias para esse fim. O que é que acontece? Acontece que esta é mais uma daquelas obras, uma das promessas, pura e simplesmente para se cumprir uma promessa. E porquê? Porque esse parque industrial, efetivamente, não passa de um conjunto de lotes de garagem, lotes de 20 metros por 20 metros, meus caros. Isto são lotes de garagem que nem para uma loja de 300 serve. Eu pergunto, porque é que a gente não há de apostar, porque é que o Conselho não há de tomar uma opção clara, porque é que o Conselho não há de saber qual é o caminho que há de trilhar em relação a parques industriais, no sentido de efetivamente fazer um verdadeiro parque industrial. Porque depois vêm com uma segunda fase, só para enganar, só para iludir. O que acontece é que nós precisamos de um parque industrial, há verbas para isso, há recursos no 2020 para isso, e vão-nos impingir um parque industrial de 10 lotes com lotes de 400 metros quadrados. Isto é perfeitamente ridículo. Não há ninguém, muito menos multinacionais, conforme é dito na conferência de imprensa, que venha investir no parque industrial, enfim, com lotes de 400 metros quadrados. Isto é perfeitamente... Se fosse de implantação, eu até ainda dizia, mas não, eu voto no seu grupo. Isto é perfeitamente ridículo e não passa na cabeça de ninguém. E aquilo que eu apelo ao Executivo é que repense esta situação, mas que construa efetivamente uma infraestrutura de raiz, como deve ser, que dê a possibilidade de crescimento às empresas para que tudo seja correto. Por isso mesmo, estas situações são impensáveis e, na minha maneira de ver, são até ridículas. Uma outra questão que vou trazer aqui hoje tem a ver com o Dia da Criança. O Dia da Criança foi comemorado, como sabem, no dia 5, pelo Executivo no Landeiro do Rio, contrariamente àquilo que é mesmo o Dia Mundial da Criança, que é o dia 1 de junho. E o mais interessante é que, efetivamente, esse dia foi comemorado de uma forma sui generis. Eu nem vou fazer muitas considerações sobre a alteração do dia, porque, enfim, desde logo teve muito poucas crianças relativamente àquilo que devia ser expectável. Mas o mais importante é que este Executivo, e isto faz-nos um bocado de espécie, é a falta de noção que paira na mira deste Executivo. Eu, quando digo paira na mira, não estou a falar na mira do Conselho do Distrito de Coimbra, que tem, como sabem, praia, um braço de ria, enfim, e que todos nós conhecemos, mas imagino que alguns de nós conhecemos melhor que outros. Eu estou-me a referir a mira porque, efetivamente, este Executivo teve a brilhante ideia de, nessa comemoração do Dia Mundial da Criança, trazer um veículo bélico para o Lanteiro do Rio. Não sabemos quanto custou, porque é que foi, mas comemora-se o Dia da Criança com a principal atração, um veículo bélico, que é uma Chainite. Eu dei-me ao cuidado de até tirar uma fotografia, porque ela esteve lá exposta há uns dias. Como é que é possível, num Dia da Criança, alguém trazer para comemorar este dia uma atração bélica, um veículo de guerra, qualquer coisa que não faz sentido nenhum, rigorosamente nenhum. E por isso mesmo, eu acho que está aqui um desnorte total que vai passando pela cabeça do Executivo e não achamos piada a isto, porque são coisas sérias, estamos a lidar com crianças. Mas quem é que me diz que eles no próximo ano
não vão trazer para ali, para o Lanteiro do Rio, eventualmente panzers, eventualmente fazer pré-inscrições para os comandos com crianças. Eu acho que isto é perfeitamente ridículo. Isto é perfeitamente ridículo. Esta gente há de perceber que há situações que devem ser de melhoria daquilo que é a performance e a construção da formação de cada cidadão e de cada criança. Agora, com veículos bélicos, isto para mim, enfim, é impensável, porque estou convicto que qualquer dia vamos ter aí metralhadoras atrás para a frente, sem sentido nenhum. Isto não é brincadeira, isto é uma coisa muito séria, e como é uma coisa muito séria, não vale a pena o Sr. Presidente estar-se a rir, porque isto não passa na cabeça de ninguém, isto é uma autêntica afronta àquilo que deve ser a sã conviabilidade e mais a construção de cada ser em condições normais de cidadania. E agora vou passar ao ponto principal. Tem a ver exatamente com a atividade da Termalistur. Nós fomos surpreendidos na última reunião de Câmara, privada, com a vinda do Conselho de Administração a essa reunião privada. Não estávamos à espera, não fazia parte da ordem de trabalhos e, por surpresa ou de surpresa, aparecem-nos as pessoas do Conselho de Administração, os dois, uma vez que um dos elementos já está presente, que é a professora Teresa Sobrinho, e, portanto, apareceram-nos ali, sem explicações nenhumas, para nós colocarmos questões ao Conselho de Administração. Nós ficámos surpreendidos, porque aquilo foi uma encenação para a qual nós não contribuímos, nem sequer tampouco pagámos bilhete, e por isso mesmo nós, enfim, ignorámos pura e simplesmente aquela situação, por um motivo muito simples. Por um lado, porque não era expectável, contrariamente àquilo que foi assumido que era numa reunião pública, e por outro lado, e aqui é que está a gravidade da situação, porque, efetivamente, não nos tinham dado os documentos. E como não nos tinham dado os documentos, nós não poderíamos estar a questionar o Conselho de Administração de forma nenhuma, sem os referidos documentos que, veja-se, a curiosidade, são-nos entregues hoje, no momento em que começa a reunião de Câmara. Não tivemos a oportunidade de olhar para os documentos, como é evidente, são ainda bastantes. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, efetivamente, nós temos direito a ter os documentos na sua totalidade. Isto quer dizer que os sampedrenses têm o direito de perceber o que é que se passa na Termalistur e nas contas da Termalistur. Nós temos essa responsabilidade, tal qual o Executivo tem a responsabilidade de nos entregar. Nós, por acaso, até temos uma administradora presente, que é a vereadora Teresa Sobrinho, que já na última reunião pública revelou que não está a fazer rigorosamente nada no Conselho de Administração, não conseguiu responder a uma única pergunta nossa, não sabemos exatamente qual é o seu papel no Conselho de Administração. Temos os membros da Assembleia Geral da Termalistur, que por coincidência são membros do Executivo da Câmara Municipal, que também ignoram muitas das vezes aquilo que se passa, apesar de aprovarem os documentos todos, e temos o vereador de Pelouro, que de alguma forma até sonega a informação. Entregou-a hoje. A informação já lhe foi entregue, segundo o Conselho de Administração da última reunião, antes dessa última reunião privada, e o Sr. Vereador entrega-nos isto hoje. Ora bem, isto é completamente inconcebível. E quem esconde documentos desta forma e deliberadamente é sinal que tem alguma coisa a esconder. E como tem alguma coisa a esconder, isto deve ser esclarecido para conhecimento de todos e para bem da empresa municipal Termalistur. Nós não podemos permitir isto. Eu sem ver os documentos, mas nós vamos analisar um a um. Eu estou convicto que estes documentos escondem muita coisa. Eu estou convicto que há nestes documentos faturas de favor, estou convicto disso, que eventualmente, repito, eventualmente há faturas de favor, e caso isso se venha a verificar, na análise que nós vamos fazer aos documentos, meus caros amigos, isso pressupõe irregularidades, se não mesmo ilegalidades graves. É pena não nos terem entregue os documentos antes, para nós, hoje, afirmarmos aqui perentoriamente, agora estamos a levantar suspeições e com todo o direito, porque não nos foram entregues, foram-nos sonegados quando já estavam cá na Câmara, segundo o administrador disse na última reunião, tinha enviado tudo, menos os documentos da dermocosmética. E, portanto, nós não podemos permitir isto. E, como tal, nós queremos os esclarecimentos devidos, neste caso, dos membros da Assembleia da Termalistur, que são os responsáveis pela Câmara Municipal, ou então da senhora vereadora, que é membro do Conselho de Administração da Termalistur. Nós queremos explicações claras sobre
os documentos sobre as perguntas que colocámos aqui na última reunião pública. Porque quem esconde documentos durante tanto tempo, meus caros amigos, é sinal que está a fugir àquilo que é um dever de informar, de esclarecer, para se apurar a verdade. E nós, como eu disse desde o início, nós estamos aqui a pautar a nossa conduta com responsabilidade, fazendo propostas, corrigindo, estando disponíveis para colaborar com o município, conforme sempre o dissemos. Agora, não podemos ignorar situações que são menos claras e menos corretas. E estas, eventualmente, evidenciam isso. E por isso mesmo, nós vamos aguardar os esclarecimentos para depois, a seguir, voltarmos a falar da mesma situação. Para já, é o que eu tenho a dizer. Na última reunião pública, eu questionei aqui presente que o município, ou seja, a Termalistur, estaria a pagar 2.500 euros ao diretor clínico e as perguntas que eu coloquei na altura não tiveram qualquer resposta, que foram, vou voltar a repeti-las. O que é que o diretor clínico faz? Quantas horas passa na Termalistur? Efetivamente, nenhuma destas perguntas teve resposta, dado o facto que estaríamos a pagar um valor que não é assim tão pouco, de 2.500 euros. Não sei porque é que não foi respondido na altura, espero que agora já tenham resposta. E gostaria também de saber, foi colocado e tornado público, bem como foi falado na última reunião privada, que a Termalistur fez um contrato com uma grande superfície comercial, a Jerónimo Martins. Eu creio que em fevereiro deste ano foram solicitados documentos que não nos foram entregues relativamente aos contratos com empresas que a Termalistur tivesse realizado. Naturalmente, não saberíamos este da Jerónimo Martins, porque foi tornado público na última reunião privada. Mas gostaríamos de saber quais foram os contornos dessa contratação com essa empresa. Gostaríamos de saber, até porque é uma grande superfície comercial. Gostaríamos de saber se foram ouvidas outras superfícies, outras entidades, quais foram as contrapartidas que se houve. E, evidentemente, que, ao contrário do que foi dito, isto não pode ser um assunto de sigilo. Estamos a falar de uma empresa municipal, estamos a falar de uma empresa que é gerida com fundos públicos e, como tal, não faz qualquer sentido ser tornado, ser sigiloso algo que tem que ser efetivamente público. Relativamente a este contrato, nós não temos nada contra a venda do Aqua, seja em que superfície for, pelo contrário. Nós queremos que o Aqua tenha até maior projeção nacional e internacional, mas não pode e não podemos aceitar que não sejam especificados e esclarecidos as situações relativas à sua venda. Ou seja, se foram ouvidas ou não outras empresas, outras superfícies comerciais que também vendem produtos de cosméticos, até porque os senhores sabem que um dos elementos do Conselho de Administração trabalhou ou trabalha diretamente com a empresa com a qual fizeram esse contrato. Portanto, por uma questão de transparência e esclarecimento, gostaria então que nos fossem respondidas estas questões. Sr. Rogério, faz favor. Não, para já não vou intervir. Pronto, eu irei fazer uma intervenção muito curta, respondendo apenas a algumas questões. Primeiro, o que eu vou dizer não vou ler, conforme fez o professor Adriano, não tenho nada preparado para vir aqui responder, mas de peito aberto, e como é característico da minha parte, estou aqui para responder às suas solicitações. O senhor diz que, na última vinda aqui do Conselho de Administração da Termalistur, que não fazia parte da ordem de trabalhos a vinda desse mesmo Conselho. Foi-lhe explicado na altura o porquê, porque havia administradores que estavam de férias e que não podiam vir hoje aqui porque as férias deles já estavam marcadas. Isso foi-lhe explicado e o senhor sabe perfeitamente o porquê. Mas depois também lhe queria dizer, Sr. Professor, que o artigo 3º do Regimento das Reuniões da Câmara Municipal dizem que o Presidente
deve, no entanto, incluir na ordem de trabalhos, incluir na ordem do dia, os assuntos para esse fim lhe forem indicados por qualquer vereador. De forma que o Sr. Vereador hoje já pôs aqui uma série de questões que, se quisesse vir os assuntos aprofundados e discutidos, podia ter solicitado a mim próprio para que realmente esses assuntos fossem incluídos na ordem de trabalho e nós, com o tempo, poderíamos preparar-nos para lhe poder dar as respostas. Agora o senhor, neste período antes da ordem do dia, está a fazer a mesma coisa, está aqui a trazer assuntos para os quais nós não tínhamos nenhum texto preparado, não temos elementos connosco que nos possamos dar logo de imediato, e o senhor já foi vereador, já pertence ao Executivo, e sabe que assim é. O senhor conhece o regimento, se não conhece, devia conhecer, de forma que este período é para dar explicações sobre algumas situações concretas que os senhores vereadores queiram colocar. Depois o senhor também falou, ainda no que diz respeito às festas que temos realizado, em que tem vindo cá a televisão, isso é um assunto que lhe está atravessado, isso é uma mágoa que o senhor tem, mas que vai ter que conviver com elas, porque provavelmente qualquer dia poderemos cá ter novamente a televisão. E o senhor diz que provou que não vinham de graça, ao contrário daquilo que eu teria dito. E eu recordo, senhor vereador, e há gravações, vídeos disso, que aquilo que eu disse em reunião de abril da Assembleia Municipal foi que normalmente o que se pagava era a tenda, o que se pagava geralmente era a tenda, e normalmente, e aqui é que está a sua dúvida, e o senhor enquanto professor parece-me saber interpretar muito bem o português, e normalmente a hotelaria fornece alojamento e refeições. Quando se fala normalmente, não significa que seja sempre. Normalmente é esporadicamente, umas vezes sim, outras vezes não. E foi isso que foi dito, e o senhor agora quer fazer um campo de batalha com isso. Depois também falou que nós teríamos dito que era mentira, que o PDM esteve a ser visto e alterado entre 2010 e 2013. Senhor vereador, eu na última reunião pública provei-lhe aqui com documentos que entreguei à comunicação social que era mentira o que o senhor está a dizer. Agora o senhor prove-me o contrário, em que entre 2010 e 2013 realmente o PDM mexeu. Prove-me isso. Se o senhor conseguir provar isso, estarei cá eu para lhe pedir desculpas e para podermos voltar a falar sobre o assunto. Enquanto não o fizer, nós temos razão e o senhor não tem. Depois também lhe queria dizer, senhor vereador, o senhor falou material bélico e comandos, e quando se fala a comandos refere-se a mim. E posso lhe dizer, senhor vereador, tenho muita honra ter sido militar, ao contrário de outros da minha idade, que meteram-se como objetor de consciência para não ir à tropa. No que diz respeito à questão, e respondendo à doutora Catarina, no que diz respeito à questão de Jerónimo Martins, eu posso dizer, doutora Catarina, que o primeiro interlocutor junto do Jerónimo Martins fui eu próprio, e não o doutor Aido, como a senhora quer fazer passar. O que se passou foi que nós contactámos algumas empresas com grandes superfícies, nomeadamente a Associação Nacional de Farmácias. Essas negociações nunca foram por bom porto, ou por uns motivos ou por outros, e quando eu contactei a Jerónimo Martins, eu próprio, sozinho, sem a companhia de mais Dr. Aides ou qualquer membro da administração da Termalistur, esses começaram logo abriram-nos as portas, começámos a negociar e depois numa segunda fase já entrou a administração da Termalistur, ao ponto que realmente chegaram a fazer um protocolo para que realmente se possam revender ou vender os produtos Aqua. E esta é a verdade dos factos. A senhora agora escusa vir cá para falar que alguém podia já ter estado ligado a Jerónimo Martins ou não. A verdade dos factos é esta. O primeiro interlocutor foi comigo, fui eu que tratei de todos os primeiros passos, porque felizmente, senhora vereadora, a senhora tem um presidente de Câmara que vai de vez em quando junto dos organismos, junto das secretarias de Estado, junto das entidades, e a verdade é que pelo menos esforça-se, umas vezes com resultados e outras vezes sem resultados, mas a verdade é que tem um presidente que é trabalhador, que se esforça e que algumas das vezes consegue algumas coisas, e este foi uma das situações. Doutor Moura, faz favor. Bom dia a todos. Se calhar começava pela doutora Catarina. Relativamente ao diretor clínico, existe um contrato celebrado com ele, prestação de serviços. Em função desse contrato,
é que existe lugar a esse pagamento que referiu, não sei o valor exato se é esse, mas presumo que seja. Ainda assim, se fizer um requerimento por escrito para pedir o contrato com o diretor clínico, temos Não, eu já o tenho. Eu só quero saber o que é que ele lá faz e quantas horas lá passa. Mas pode pedir essa informação da atividade concreta ou do relatório do que ele faz e das horas de trabalho, porque eu de cor, que obviamente não sei as horas de trabalho que ele presta, não é? Mas certeza que a Termolistur terá esses dados e ser-lhe-ão respondidos. Relativamente a Jerónimo Martins, também se pedir o contrato celebrado, porque o contrato é posterior a fevereiro, tinha dito que na altura tinha pedido os contratos em fevereiro, o contrato com a Jerónimo Martins é posterior à data de fevereiro e, portanto, se o pedir, para além daquilo que a administração referiu na última reunião, ser-lhe-á dado também com todo o gosto, e outros que eventualmente pudessem ter estado a ser negociados ou terem sido abortados, não sei se existiram mais alguns ou não. Relativamente ao que foi dito dos documentos da Termolistur, pode-se continuar? Relativamente aos documentos da Termolistur, eu recordo, e eu disse na última reunião e o Conselho de Administração, que entregaríamos todos os documentos. Na reunião, e vou aqui dizer o que se passou na última reunião privada, tive o cuidado de dizer à doutora Catarina para me dar uma relação do que faltaria para a Termolistur entregar. A própria doutora Catarina na última reunião tinha e mostrou-me, tinha à minha frente um requerimento para o resto dos documentos que faltaram entregar ou outros. Estive à espera e esse requerimento faltava, pelo que eu percebi na reunião, a assinatura dos outros vereadores. Não chegou à Câmara Municipal, entretanto eu pedi à Termolistur para mandar tudo o que faltasse e são os documentos que estão aí. Se mais faltar, estaremos cá para entregar, mas relativamente à vinda do Conselho de Administração foi dito na reunião privada que eles não poderiam estar nesta pública e eles próprios se disponibilizaram para virem à reunião que entenderem. É uma questão de marcar. Aliás, foi o próprio professor Rogério até que sugeriu, e bem, que se agendasse ou se marcasse, ou quando os senhores entenderem, eles estão disponíveis para vir cá a uma reunião pública, seja de julho, seja de setembro, que em agosto não devemos ter reunião pública, seja de outubro, seja de novembro, seja de dezembro. Mas o Conselho de Administração disponibilizou-se para os senhores vereadores irem junto do Serviço da Termolistur verificar documento a documento do que entendessem. Mais transparência que isto é impossível. Relativamente a documentos, se mais faltar, estamos cá para entregar. Portanto, se numa próxima reunião quiserem abordar qualquer assunto da Termolistur, estaremos cá. Se previamente, como é óbvio, nós não estava a perguntar, por exemplo, no caso do diretor clínico, quantas horas ele prestou. Eu não tenho aqui de cor, obviamente, quantas horas de serviço ele prestou. Mas se nos perguntar as coisas com detalhe ou por requerimento, nós teremos todo o gosto em facultar essa informação. Eu não queria levantar muito mais polémica sobre isto, mesmo relativamente à televisão, já muito foi dito. Aquilo que eu posso dizer é que, dizendo um pouco mais do que aquilo que o Sr. Presidente disse, que efetivamente houve vindas de televisão gratuitas. Por exemplo, em janeiro, quando veio a televisão para uma atividade no âmbito social. E devo dizer também que acho muito estranho, e agora também tenho aqui umas fotografias, não é só o professor Adriano que tenho já, e tenho aqui do professor Adriano em 2013 na televisão. Na altura partilhava as vindas da televisão, partilhava-as no seu Facebook pessoal. Agora já não partilha por ser a Câmara do PS a trazer. E tenho aqui também uma fatura de um hotel que o professor Adriano confirmou essa mesma fatura também de pagamento de televisão. Fez aquilo que nós também fazemos, igual. Mas não menti. Nós também não mentimos. A diferença é só essa. Eu estive sempre calado quando o professor Adriano interviu. Portanto, partilhou no Facebook quando a televisão veio no seu tempo. Agora, por ser uma Câmara do Partido Socialista, a televisão já não é importante. Aliás, disse aos microfones da Rádio Lafões que era mais importante para promover as termas o Festival da Água do que uma vinda de uma televisão. Eu ouvi isso na Rádio Lafões. Portanto, não tenho mais nada a acrescentar com isto. Tudo o que quiserem em termos de documentação estamos cá para entregar. Acredito, e aí faço meia culpa, que nem sempre os documentos vêm com a devida antecedência. Muitas vezes a culpa também não é nossa. Devo dizer, e repito aqui mais uma vez, que fui vereador da oposição e várias vezes pedi elementos e pedi a vinda do ROC da Termolistur às reuniões de Câmara. Nunca o fizeram. Eu fui vereador da oposição e nunca o fizeram, e, portanto, mas nós estamos aqui a disponibilizar o Conselho de Administração para vir a qualquer momento, seja reunião pública, seja privada, seja para uma extraordinária, seja para o que entenderem. Portanto, mais transparente que isto,
Doutora Teresa. Muito bem. Sou eu, falta eu ainda responder, se não se importa. Depois não sou outra vez. Ora, muito bom dia a todos. Ora bem, eu vou responder aqui ao assunto de termalistura e vou responder, e queria que ficasse em ata, porque esta vai ser sempre a minha resposta cada vez que falarem nisto. A minha presença como vogal no Conselho de Administração é a título individual. Eu não estou lá a representar qualquer instituição. Estou-me a representar a mim própria, Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho. Não estou lá como vereadora, estou lá a título individual. Sendo assim, fazendo parte do Conselho de Administração da Termalistur, eu, enquanto membro desse Conselho de Administração, sei que o Conselho de Administração tem unicamente que responder perante a Assembleia Geral. Claro que o Conselho de Administração pode vir aqui a uma reunião esclarecer determinados factos, mas se convocada para o efeito. Ou seja, eu, enquanto vereadora da Câmara Municipal de São Pedro Sul, estando presente nestas reuniões de Câmara, não tenho que responder a qualquer questão da Termalistur, porque eu não estou lá como vereadora. Além disso, não sou eu que tenho o pelouro relacionado com as termas. O meu colega é que o tem, ele é que terá que responder em sede de reunião de Câmara. Relativamente ao Dia da Criança. O Dia da Criança é comemorado no domingo sempre a seguir ao dia efetivo e pode calhar também ser coincidente. Isto faz-se porque no próprio Dia da Criança as crianças estão na escola e a maior parte dos agrupamentos faz atividades com eles nesse dia. E bem, além disso, os pais também gostam de comemorar o dia com as crianças e por isso comemora-se no domingo à tarde. Aliás, isto é algo que já vem de trás. Nós simplesmente mantivemos a forma de estar vossa e eu concordo plenamente com ela. Porque se queremos que as famílias comemorem o dia da criança com os seus filhos, tem que ser num dia em que os pais não trabalhem. Normalmente o domingo à tarde é sempre o dia em que a maior parte das famílias está disponível para estar com os seus filhos e desfrutar com eles de uma festa. E por isso é que bem o anterior executivo comemorava, a maior parte das vezes comemorou no domingo à tarde, principalmente nos últimos anos penso que foi assim, e nós mantivemos essa regra e essa aposta porque concordamos com ela, porque é uma festa de família, faz sentido os pais estarem com as crianças. Se nós comemorarmos no dia 1 de junho, quando as crianças estão na escola, os pais não vão fazer parte daquela festa, não vão poder desfrutar do dia com os seus filhos. E é por isso que nós mantivemos essa prática, domingo à tarde. Relativamente à presença do veículo bélico, que por acaso é nosso, foi a oferta do Exército, ou seja, é da Câmara Municipal, não custou nada. Nós apostámos em meter este ano naquele recinto, porque, na ótica de todos, isto foi uma questão discutida entre todos, as crianças, para saberem o que é a paz, também precisam saber o que é que foi a guerra. Só havendo termo de comparação é que nós sabemos o que é bom e o que é mau. Se não houver termo de comparação, nunca vamos saber o que é bom em relação ao que é mau, o que é a guerra em relação ao que foi a paz. E foi um sucesso autêntico. Todas as crianças quiseram passar, entrar, ver como é que era, explicarmos para que é que servia. Ou seja, isto é conhecimento. Não é por estar lá. Não vamos fazer de contas que as coisas não existem. Vamos fazer de contas que não houve guerras, vamos fazer de contas que não havia materiais utilizados em guerras, vamos fazer de contas que não houve Auschwitz. Vamos fazer de contas que não houve nada, então. Não damos a conhecer às crianças o que foi a nossa história. Como é que nós tivemos um papel preponderante na história, nomeadamente na Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Acho que isto faz parte, até se está na escola e tudo. Não vejo qual é o problema da questão. A ideia aqui é as crianças perceberem que existe guerra. E por existir guerra é que nós, a partir de determinado momento, quisemos fazer a paz. Foi ou não foi assim que aconteceu a seguir à Segunda Guerra Mundial? É o que tenho a dizer sobre o assunto. Eu, para rematar a minha intervenção, até por nada mais irei dizer, queria-vos dizer e que interessa também aos senhores vereadores da oposição saber qual é o estado atual das obras do município de São Pedro Sul, até porque geralmente dizem que em São Pedro Sul não existem obras nenhumas. Eu quero lembrar apenas algumas. Quero lembrar que ainda ontem comprámos um terreno para a exploração da água para as povoações de Figueiredo, Igreja e Fermontelos.
Neste momento estamos a elaborar o projeto para que realmente possamos, a curto prazo e provavelmente ainda este mês, podermos candidatar a fundos comunitários para realmente podermos colocar água naquelas povoações que até hoje não têm água ao domicílio. Posso-vos dizer que está entregue ao empreiteiro e penso que já terá começado em Mosteirinho, é a tarde de Mosteirinho e é a tarde do Sobral. Posso-vos dizer que está entregue ao empreiteiro a ligação da estrada de Pindelo a Iarcas, um investimento superior a 170 mil euros. Posso-vos dizer que está entregue em execução a estrada de Cotens, a estrada dos Povos do Alto, que é um investimento superior a 160 mil euros. Posso-vos dizer que está em execução a estrada de ligação São Pedro Sul e Ervilhal até à extrema, quase com Rompecilha, com cerca de 3 km, investimentos também na ordem de 150 mil euros. Posso-vos dizer que ainda recentemente foi alcatroada uma estrada com cerca de 1 km na Pedreira de Valadares. Posso-vos dizer que neste momento está entregue ao empreiteiro a estrada de Serrazes, um investimento também superior a 130 mil euros, por aí. Posso-vos dizer que a estrada do Candal está a andar, está entregue ao empreiteiro a colocação de Tubenã, investimento a rondar 40 mil euros. Posso-vos dizer que, neste momento, provavelmente hoje terá iniciado a construção da ecopista. Posso-vos dizer que hoje estarão a trabalhar no alcatroamento numa estrada em Drizes. Posso-vos dizer que ontem acabou o alcatroamento numa estrada em Segadeiros-Baiões. Posso-vos dizer que recentemente foi acabada uma calçada em Lourosa de Santa Cruz da Trapa e hoje já se iniciou outra calçada em Lourosa de Santa Cruz da Trapa. Posso-vos dizer que ontem ou anteontem acabou uma calçada no Outeiro de Carvalhais e hoje ou amanhã vai-se iniciar outra no Outeiro de Sul. Posso-vos dizer que andam em execução as obras na Rompecilha São Martinho das Moitas. E muitas mais. E depois acho graça quando os senhores vereadores, lembro também, recentemente foi alcatroada uma nas Termas, quando depois se diz que o Conselho que não anda. E, meus senhores, é isto que está a acontecer. Todas estas obras que eu vos falei estão em execução ou foram concluídas recentemente e posso-vos dizer que ainda este mês iremos lançar candidaturas para muitas obras na área de saneamento e de águas. Professor Rogério, faz favor. Ora, muito bem. Sr. Presidente, o senhor teve o cuidado há um bocadinho de dizer que o período antes da ordem do dia era para esclarecer algum assunto que fosse necessário. Afinal, o senhor utiliza o seu tempo para fazer campanha. Já lhe disse isto 2 ou 3 vezes. Prometo-lhe que na próxima reunião trago aqui uma relação das obras de soleira que o anterior Executivo fez, que é aquilo que o senhor está a fazer. Trago-lhe uma relação que vai ultrapassar a sua, mas em grande escala. Portanto, o período antes da ordem do dia não é para fazer campanha eleitoral, mas sim para esclarecer o São Pedrense. É isso que eu entendo. Ora, muito bem. Uma vez que o Sr. Vereador Pedro Mouro chamou aqui à coação a questão da vinda do Conselho de Termalistur à última reunião privada, e o Sr. Professor Adriano também já tinha falado nisso, eu atrevo-me a fazer aqui um termo de comparação como uma peça de teatro. Não passou de uma peça de teatro, em que o encenador foi o Sr. Presidente da Câmara. E diga-se de passagem, muito fraquinho. O guião era fraco também. Os atores também defraudaram os espectadores porque não conseguiram captar a atenção. E aqui, como 2 atores, tínhamos o Sr. Vereador Pedro Mouro e o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Termalistur. É evidente que este tipo de situações, nós já cá andamos há muitos anos, apercebemos logo. O que é que os senhores queriam, o que é que os senhores tentaram fazer? Com a justificação esfarrapada, entre aspas, daquilo que o senhor falou, que eu considero que é uma falta de respeito para com os vereadores da oposição, chegarmos a uma reunião privada sem sermos informados de que estaria lá o Conselho de Administração. Abre-se a porta, o Sr. Presidente sai e depois ainda foi indelicado comigo, porque eu estava em conversa com o doutor Varanda do Aido, e o Sr. Presidente chegou, o senhor fala, o senhor não lhe deu a palavra, e ele nem sequer estava na reunião. É esse tipo de situações que já estamos acostumados, pronto, foi só mais uma. Portanto, é só para dizer que aquela encenação correu-vos muito mal. Porque o problema surgiu numa reunião pública,
deve estar a fazer um mês, portanto foi na última reunião pública de maio, ou na reunião pública de maio, e nós fizemos questão dessa situação ser tratada numa reunião pública. Porquê? Porque os são-pedrenses precisam de saber a verdade. Eu não estou aqui a levantar suspeição nenhuma. Eu só acho que nós temos que tratar os assuntos convenientemente. E se o assunto foi chamado à baila numa reunião pública, portanto, terá obrigatoriamente que ser tratado numa reunião pública. É evidente que o que é que os senhores arranjaram? Está de férias. Isso eu não quero pôr em causa a veracidade dessa afirmação ou dessa situação. Mas uma coisa é certa, podiam ter a amabilidade de nos ligarem. Olha, vocês importam-se de tratarmos do assunto numa reunião privada? Não, aparece-nos ali só quando chegaram os senhores, e eu tive, e está lavrado em ata, e muito bem, que pedir desculpa ao Sr. Dr. Varanda Duaide, que é uma pessoa por quem eu tenho muita estima e consideração, não tenho nada de pessoal contra ele, nem contra o Sr. Presidente do Conselho de Administração. Isto são questões políticas, não são questões pessoais. E nós temos que enfrentar, porque a verdade, seja para um lado, seja para o outro, tem que ser dita publicamente. Nós fomos eleitos pelos são-pedrenses para defender os interesses deles e para esclarecer as situações que entendemos que não estão suficientemente bem esclarecidas ou esclarecidas. Portanto, e isso aqui, de facto, foi uma situação muito desagradável que eu, repito-me, apelido de peça de teatro mal engendrada. Muito bem. E depois o que é que se passou? Passou-se aqui, o Sr. Vereador Pedro Mouro, peço-lhe desculpa, quer dizer, o senhor estar a questionar o Presidente do Conselho de Administração com questões que nós, vereadores da oposição, a que precisávamos de ser esclarecidos, quer dizer, isto parece, no mínimo, é um bocadinho, desculpe o termo, ridículo, porque o senhor, para além de ser, digamos, amigo e muito bem, portanto, tem o acesso direto, diariamente, o senhor é o Presidente da Assembleia Geral, não é isso? Não é o senhor Presidente do Conselho, desculpa. É membro. membro. Portanto, o senhor tem todo o tempo do mundo para saber daquelas situações. E se não sabe, se não tem respostas, deixa-me um bocadinho triste, porque é sinal de que não tem acompanhado a situação como devia acompanhar. Outra coisa. Aqui a minha colega, a senhora vereadora Catarina, questionou na última reunião pública, como já foi falado, e hoje voltou a questionar. E eu estranho como é que o senhor vereador Pedro Mouro não sabe que a avança do diretor clínico são 2.500 euros. Mas qual é o mal? Mas quem é que disse que não sabia? O senhor disse. Eu disse 2.500 ou um valor próximo desse. Veja lá atrás e eu sei lá o que é que eu disse. Está bem, pronto. Veja lá, não ponha... Não, calma lá. Era eu que estava a falar, desculpe. Eu quando o senhor esteve a falar, eu estive sempre calado. Portanto, se errei, peço desculpa, mas eu acho que não errei. Então, mas pronto, tudo bem. A gravação. Desculpe, está bem. E lá irei, não se preocupe, lá irei. Portanto, se não sabe, deveria saber. O horário do diretor clínico. Tem que ter um horário. É isso que os são-pedrenses precisam de saber. Ora, já se sabe que a avança do senhor diretor clínico são 2.500 euros. Qual é o horário que aquele senhor presta nas termas de São Pedro do Sul? É semanal? É diário? É mensal? É semestral? Digam-me. Olha, o senhor vem cá X vezes por mês, vem cá uma vez por ano, vem cá de 15 em 15 dias. Digam isso às pessoas. Outra coisa, há reuniões de trabalho, há um acompanhamento regular em termos técnicos por parte desse senhor junto com a equipe médica. Eu preciso de saber disso. Os são-pedrenses precisam de saber disso. Se há, efetivamente, uma franca articulação técnica com o restante corpo clínico da Termolastur. Portanto, era isso que eu gostava de ver esclarecido. E há aqui uma outra questão, que é esta, mais uma vez, isto correu-vos mal. Como é que é possível os senhores entregar-nos aqui os documentos, hoje, aqui ao professor Adriano e à vereadora Catarina? Acham que isto é razoável? Então já pediram os documentos há uma data de tempo, como ele já falou, os documentos estavam disponíveis pelo Conselho de Administração e entregam-nos. Os senhores estão a gozar com a nossa cara ou quê? Nós, no mínimo, merecemos algum respeito. Então os senhores querem que nós venhamos debater os assuntos aqui quando nos entregam os documentos antes da hora? Respeitem as pessoas, por favor. Pronto. Agora, relativamente à questão do Dia Mundial da Criança, senhora vereadora, peço-lhe desculpa, mas a senhora está mal informada.
Quem não informou, informou mal. E é muito fácil. A senhora vereadora ausculta os dois agrupamentos de escola e vai chegar à conclusão de que as afirmações que fez não correspondem à realidade. Houve, efetivamente, uma ou duas situações, agora não posso precisar, do Dia Mundial da Criança ser comemorado no domingo. Porquê? Porque havia a coincidência de o dia 1 ser ou no domingo ou no sábado. E o que é que acontece? O que é que aconteceu? É evidente que nós não podemos deslocar, porque o Dia Mundial da Criança é o Dia Mundial da Criança, não é o Dia Mundial da Família. É evidente que é importante e cada vez mais, porque infelizmente, e também se vê aqui na nossa sociedade, há, digamos que alguma demissão parental em termos de acompanhamento das crianças por parte dos seus progenitores, e é uma oportunidade de um convívio são, que parte do princípio que deve ser um convívio são e agradável num ambiente bucólico como é ali o Lanteiro do Rio. Mas o Dia Mundial da Criança é efetivamente o Dia Mundial da Criança. Tem que haver articulação entre o agrupamento de escola, atempadamente no início do ano letivo, que é para as pessoas, as escolas incluírem no seu plano anual de atividades a comemoração em articulação com a Câmara Municipal. Isso é que deve ser feito. Agora, a desculpa que a senhora vereadora utiliza, que as escolas, por iniciativa própria, comemoram o Dia Mundial da Criança, isso não justifica rigorosamente nada. Portanto, o que tem que haver revela só que não há articulação devida. Portanto, houve, de facto, o convívio realizado no domingo, mas por uma questão de calendário, de coincidência com o calendário do Dia Mundial ser no dia 1 e coincidir com o domingo ou com o sábado. Agora, a questão da justificação desse veículo bélico. Senhora vereadora, por favor, infelizmente, as nossas crianças convivem diariamente, o que é uma violência para elas, com imagens e com cenários de guerra. Afastem as crianças daí, porque eu não sou psicólogo, mas posso fazer aqui uma leitura. É que, se calhar, ao trazer um veículo bélico para aqui, quiçá, as crianças não podem dizer assim, qualquer dia também estamos aqui a viver num ambiente de guerra. Portanto, essas justificações são justificações absolutamente... não têm cabimento rigorosamente nenhum. Não quero estar aqui a adjetivar mais. Portanto, vamos sim ajudar as crianças a crescerem de forma saudável e longe destes conflitos de guerra, que todos os dias elas convivem com isso. E nós já os ajudamos, porque há programas, como sabe, de ordem internacional, para motivarem as crianças para acolherem os refugiados. Estes cenários de guerra, não precisamos de transmitir mais cenários de guerra às crianças, que elas, infelizmente, já convivem com eles diariamente. Portanto, penso que não tenho mais nada a dizer e espero bem que este Executivo comece a ter uma visão mais clara e mais assertiva e que comece às palavras. Por exemplo, o Sr. Presidente, isto está gravado, um dia apelidou-me, o senhor foi o maior esbanjador de dinheiros públicos em festas. Eu só vejo o senhor fazer festanças. Eu nunca consegui meter ali 11 arcos, só conseguia meter 9 e tive que acabar com isso. Agora é aqui atrás, muito bem, é evidente. E depois o Sr. Pedro Moura, se tiver boa memória, vai dizer assim. Uma vez o senhor disse, o povo gosta de festa. É verdade, sim senhor. Está a ver? Como é que está a ver? Eu também tenho boa memória. Está a ver, senhor vereador? O povo, efetivamente, o povo gosta de festa. Mas sabe uma coisa? É que o povo não é burro. O problema é esse. É que a festa, sim senhor, mas não pode ser só festa, tem que haver obras. Não são as obras de Soleira, é evidente que o desespero do Sr. Presidente vem para aqui falar nas obritas de Soleira e tal, mas é que tem que se fazer as grandes obras, que é isso que não é. Eu só vejo anúncios das grandes obras. Obras de Soleira. Força. É estranho toda a gente ficar focada no veículo bélico, quando, ao fim e ao cabo, aquele veículo está completamente desativado, nem tem motores, nem tem armas, nem tem coisas semelhantes. Uma das grandes intenções da vinda daquele veículo para a cidade de São Pedro foi promover concurso entre as crianças para
desenharem símbolos de paz na superfície daquele instrumento de guerra. Portanto, foi fazer da guerra paz, através de concursos em que as escolas participariam e as crianças iriam utilizar aquela área que é enorme para fazer símbolos de paz. Foi essa uma das grandes razões que motivou a vinda do veículo para aqui, porque de guerra estamos nós fartos, com armas ou sem armas, e precisamos, isso sim, de educar as crianças para a paz. E foi esse o motivo disso. Sr. Vereador, acrescentando, só lhe queria dizer o seguinte: tomara eu ter condições financeiras para levar todos os nossos jovens até Auschwitz e Birkenau, para que pudessem ver os campos de concentração e sim verem o que realmente foi a guerra, porque realmente só vendo e só constatando é que realmente as pessoas querem a paz. E para isso, acho que realmente foi feliz a vinda do Chaimite. Como disse o Dr. Matos, a função do Chaimite irá ser outra. Como disse o Dr. Matos também, e bem, o Chaimite não tem nenhuma arma, acaba por ser um veículo. Para quem não sabe, trata-se de um veículo anfíbio, que por acaso até nem tem motor, porque há muita gente que não sabe o que isso é. E posso dizer, conforme disse também a doutora Teresa, que foi um sucesso na festa, porque todas as crianças quiseram entrar e sair daquele veículo. No que diz respeito àquilo que ainda disse o Sr. Vereador, que nós agora, depois já falo, Sr. Vereador, que falou sobre a questão de arcos e festanças, que antes só tinha 7 arcos, agora são 11, até se deu ao ponto de andar a contar os arcos, eu por acaso não os contei. Mas, felizmente, Sr. Vereador, se agora forem 11, para o ano forem 15 ou se forem 17, ficaremos satisfeitos, conforme fico satisfeito, porque mesmo com mais arcos e com mais festanças, como disse o Sr. Vereador, nós conseguimos abater a dívida da Câmara Municipal em 2 anos em perto de 7 milhões de euros e conseguimos fazer as obras todas que eu lhe elenquei ainda há pouco. De forma que, Sr. Vereador, penso que este Executivo está no bom caminho, porque, conforme disse, abate dívida, faz festa e faz obra. Doutora Teresa? Sim. E depois, para acabar, o Sr. Vereador Adriano encerra. Ora, então eu começo por pedir desculpas, porque realmente eu achava que nos últimos 3 anos, 2 ou 3 anos tinha sido no Lanteiro do Rio, por opção vossa de puxar para o domingo para ser uma festa de família. Não sendo assim, assumo aqui que então é a opção deste Executivo, como tem sido nos outros anos, ou seja, só este ano é que vocês levantaram esta polémica e nós já fazemos isto há 3 anos. Por isso vai continuar a ser a opção deste Executivo manter esta festa, comemoração do Dia da Criança, ao domingo à tarde, para todas as famílias poderem estar presentes com os seus filhos. Esta é a nossa opção, é diferente da vossa, respeitamos a vossa e vocês devem respeitar a nossa, digo eu, isto para o bem da democracia e da política correta, como vocês estão sempre a mencionar. Ora, muito bem. Eu, embora já tivesse pedido a palavra há bastante tempo, só agora que me é permitido fazer uso da mesma e gostava de dizer o seguinte. Fica provado, acho que não há dúvida, para quem ouve o que se passa nestas reuniões de Câmara, para quem visiona os vídeos que são colocados online, e particularmente para nós, a oposição, que efetivamente este Executivo, enfim, vai fazendo estas órbitas de soleira, não tem uma estratégia de desenvolvimento para o Conselho, ou seja, não há um rumo definido que procure um desenvolvimento sustentável apostando no investimento e no emprego. Isto é claro, é óbvio, e nós assim apenas estamos a empobrecer e a mandar cada vez mais jovens para fora de São Pedro do Sul, o que é negativo a todos os níveis. Pronto, e depois quando eu abordei aqui uma série de questões que são determinantes, o que é habitual é o Executivo, muitas das vezes, conforme fez o seu Presidente, desviar as atenções para aquilo que não interessa. Sobre as televisões, está tudo mais esclarecido, todos nós já sabemos o que é que se passou. E eu só gostava de voltar ao PDM, porque o PDM, o seu Presidente, já disse que trouxe um documento e que esse documento, que era um documento formal das reuniões havidas, que eu nunca pus em causa, mas o senhor disse é que entre 2010 e 2013
o PDM esteve completamente parado. Foi esta a expressão. Eu sabia que não, porque eu, enfim, como disse, passava regularmente pela equipa do PDM que se localizava lá em cima no edifício. E como sabem, quem era o responsável pela equipa do PDM e era o chefe de divisão dessa área era o Dr. Mauro. E eu dei-me ao cuidado de enviar um mail ao Dr. Mauro questionando da seguinte forma. Peço desculpa por roubar algum do seu precioso tempo, mas gostava de saber o seguinte. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul afirmou em 2 reuniões públicas da Câmara que o PDM esteve completamente abandonado desde outubro de 2010 até outubro de 2013. Depois coloquei mais uma outra questão, mas com o efeito não interessa. O Dr. Mauro responde-me assim. Relativamente à sua questão, embora já tenha decorrido algum tempo e não tenha comigo documentos dos quais me possa socorrer, o que posso dizer é que os trabalhos com o PDM de São Pedro do Sul nunca foram abandonados. Quando o chefe de divisão, que é o responsável pelo PDM, diz isto, e o Sr. Presidente põe em causa as palavras que eu disse porque eu confirmei no terreno. Uma coisa são reuniões formais, outra coisa é os trabalhos continuarem, até porque, se percebesse alguma coisa do PDM, na altura, nesse espaço de tempo, houve grandes alterações em termos de que foram as grandes cartas nacionais, que eu estou-me a recordar que tinham a ver com o CCDR, com a Associação do Ambiente a nível nacional, enfim, uma série de organismos que colocaram, em termos de debate público, uma série de cartas nacionais que era depois preciso verter para os PDMs de cada município. Portanto, o PDM esteve em contínuo trabalho dentro daquilo que eram as possibilidades inerentes a essas novas revelações cartográficas. E, portanto, há aqui um mail que eu posso deixar à comunicação social que é indesmentível. É o responsável pela equipa do PDM que diz isto. E, portanto, eu que estava lá, juntamente com os meus colegas, sabíamos disso. E vem o Sr. Presidente da Câmara, passado uns anos, enfim, colocar em causa a palavra de quem viveu no terreno nestas questões. Isto é a primeira situação. Segunda situação. Os senhores têm que perceber que estão aqui para responder politicamente perante o Conselho de São Pedro do Sul, perante São Pedro e perante a oposição. Nós somos fiscalizadores, somos pessoas que gostamos de colaborar ativamente com o município, mas fundamentalmente temos que fiscalizar a Câmara Municipal nas suas diferentes e diversas atividades. E relativamente à Termalistur, os senhores estão a fugir desde a primeira hora, conforme diz o povo, com o rabo à seringa, porque efetivamente têm razões para o fazer. Não querem assumir a verdade, querem de alguma forma sonegar a verdade através da remessa tardia dos documentos e depois a gente vem confirmar exatamente aquilo que eu disse. E aquilo que eu disse é que esta remessa de documentos última tem, eventualmente, faturas de favor. E eu já estive a passar os olhos por algumas delas e quase que confirmo, vou abordar esta questão mais a fundo, quase que confirmo que há faturas de favor aqui. E havendo faturas de favor, isto pressupõe uma ilicitude que eu considero grave. Isto tem que ser provado para bem do sampedrense e para bem da empresa municipal, porque nós não podemos andar aqui a maquilhar ou a mascarar contas. As coisas têm que ser corretas. E, portanto, nós voltaremos a este assunto depois de analisarmos os documentos, conforme já devíamos ter feito se nos fossem entregues em devido tempo. Mas eu hoje ainda vou falar de outra coisa mais grave, acho eu. Os senhores têm que perceber que quando estamos a gerir, e não só, quer na parte pública, quer na parte privada, muitas vezes há muitos floreados, mas a verdade vem sempre ao de cima. E nós sempre afirmamos e continuamos a afirmar que o rigor e a transparência são condições sine qua non para um bom exercício de mandato em termos de organismos públicos ou mesmo privados. E pelo que sabemos, através de documentos que nos foram remetidos, houve uma estratégia concertada e combinada entre o Presidente do Conselho de Administração e os seus colegas da Administração, que funcionava como mero expediente relativamente a uma situação grave. Pelos documentos que temos na nossa posse, constatamos que há administradores da Termalistur, com ajudas de custo mensais,
com pagamentos de milhares de quilómetros, em que esses administradores vão para reuniões em simultâneo, no mesmo dia, saindo à mesma hora, em carros próprios diferentes. Eu tenho aqui os documentos na minha posse. Isto é de uma gravidade extrema, a não ser que haja justificações plausíveis para isto. Aparentemente isto não passa na cabeça de ninguém. Como é que um vereador, como é que um administrador da Termolistur, 2 administradores e eventualmente também o Presidente do Conselho de Administração, que é uma questão também que se pode averiguar, vão para, imaginem, para Ourense, à mesma hora, saem à mesma hora, vêm à mesma hora e vão em carros separados e a empresa tem que pagar os quilómetros. Vão fazer o mesmo para Lisboa, vão fazer o mesmo para Santarém. Isto cabe na cabeça de quem? E como é que é possível um administrador que tem residência fiscal em Lisboa e residência profissional meta quilómetros à empresa de São Pedro do Sul para Lisboa, de Lisboa para São Pedro do Sul, quando reside em Lisboa e quando a reunião é em Lisboa? Isto passa na cabeça de quem? Eu quero explicações, aliás, nós queremos explicações sobre isto, porque isto, se não tiver explicações devidas, ou seja, eu começo a duvidar que muitas coisas se passam naquela empresa e por isso é que a situação é o que é. A situação é muito, mas muito grave. Porque realmente situações destas, até vamos imaginar que eram legais, vamos imaginar que isto até era legal, mas passa pela cabeça de alguém a empresa estar a pagar a 2 viaturas particulares quando tem uma viatura da própria empresa para irem para o mesmo sítio e virem do mesmo sítio à mesma hora. E eu para já não quero adiantar outras coisas sobre isto. Eu espero que isto corresponda à verdade. Porque eu vou pedir, aliás, nós vamos pedir evidências destes documentos. Porque isto indicia, eu não estou a dizer, isto que eu estou a dizer é verdade. Agora indicia que efetivamente a gestão tem problemas gravíssimos em termos daquilo que é a utilização dos recursos e dos dinheiros públicos. E meus caros, eu acho que isto dá para os senhores membros do Executivo que aprovaram isto, aprovaram as contas. O senhor Presidente do Conselho de Administração validou todos os documentos, alguns até inacabados, para os senhores verem o que é que se passa. Há documentos que têm que ser preenchidos dos 2 lados e até nem são preenchidos. Como é que se paga um documento que nem sequer é devidamente preenchido? Isto é qualquer coisa que eu nunca imaginei que fosse possível. Portanto, isto carece de esclarecimentos muito claros, porque efetivamente a confirmar-se, eu só estou a dizer a confirmar-se, em termos de uso de verbas mal usadas, isto é óbvio, mas a confirmar-se estas situações que nós temos que apurar, eu acho que é em paralelo com as tais faturas de favor que eventualmente existem nos documentos que nos foram entregues. E falta aqui muitas outras coisas que também pedimos que ainda não foram entregues. Tal qual, e fique claro, pedimos uma série de documentos à Câmara Municipal, até hoje, e já lá vai para aí meio ano, e não nos foram entregues. Aquisição de viaturas, um processo de roubos de lenha, toda uma série de situações que pedimos. E a Câmara continua a sonegar estes documentos. Isto é inacreditável. Por isso não me venham falar em obrinhas, em obracas, em festas, em festinhas. Há muito dinheiro, há muitas situações, e o que é grave é a Câmara querer iludir os sampedrenses, é querer mentir a cada passo, no sentido de não se apurar a verdade e de evitar estes procedimentos. Não é normal, não é razoável que uma Câmara tenha, e a própria administração da Termolistur, estes procedimentos. E para mais com a cobertura política do Executivo. Por amor de Deus, vamos ser claros, francos e honestos, porque eu acho que estas situações têm que ser totalmente esclarecidas. Seja aqui, seja noutras instâncias. Agora, têm que ser esclarecidas. Eu sei isso. Sr. Vereador, só queria dizer o seguinte: o senhor é um homem completamente obcecado com a questão da Termolistur. Até me parece que o senhor será um cargo apetecível para si num futuro. Mas queria recordar, Sr. Vereador, o senhor está farto de fazer insinuações noutras reuniões públicas. Aliás, só faz essas insinuações sempre nas reuniões públicas, nas privadas, nunca faz essas insinuações. E essas insinuações que o senhor faz, ditas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, isto é que mais mentiras, passam a ser verdade. É que as coisas tanto se falam. Eu acho que o senhor prove, e se provar, e se tiver realmente factos, apresente os factos e avance com as coisas.
Agora, deixe de falar, fala. Mas quer mais provas do que estas? Estão aqui as provas, quer mais provas? Olha no Ministério Público. Provas é que Olha no Ministério Público. o senhor é responsável por Os tribunais existem para isso mesmo. Ah, sim, mas sim. lá sabemos. Eu vou falar, o senhor falou, eu sei falar. Tira as imagens Dizem que o Presidente da Câmara que não é está branqueado. que não é correto, não é? Mas vou falar, o senhor agora faz favor, espera pela sua vez, se quiser. Agora o que eu lhe quero dizer é o seguinte, mesmo com todas essas suspeições que o senhor está aí a colocar, o que eu lhe quero dizer é que mesmo assim, connosco, tivemos lucro 2 anos seguidos. E o senhor, sem suspensões, o senhor teve 500 mil euros de prejuízo em 2 anos, Sr. Vereador. E isso ninguém lhe tira. Sr. Vereador. O senhor da administração da Termalistur deu €500 mil de prejuízo à Termalistur e à Câmara Municipal. Eu não sei se isso também não seria um crime. Crime de mau gestão danosa. E não vamos por aí. Sr. Arquiteta, pedir para vir aqui, faz favor, porque o senhor vereador levantou uma suspeita sobre afirmações que eu terei dito aqui numa última reunião pública da Câmara Municipal, onde eu teria dito que entre 2010 e 2013 não teria havido movimentos ou desenvolvimentos no que diz respeito ao PDM. Na altura pedi ao arquiteto Marta para fazer o levantamento das movimentações que houve desde 2011 ou de 2010 por aí. O arquiteto Marta arranjou-me esses documentos. Agora o Sr. Vereador Adriano Azevedo contactou o Dr. Mauro, que na altura estava no PDM, e pela boca do Dr. Mauro disse que os documentos não são oficiais, que foi o mail que terá mandado para o Sr. Vereador, diz que o PDM nunca foi abandonado, isto palavras do Sr. Vereador, e que esteve sempre num trabalho contínuo e que realmente foi isto, que o PDM nunca esteve parado e que realmente esteve a trabalhar. A senhora, enquanto técnica, queria que realmente me dissesse, e a senhora já estou a ver que tem o mapa que na altura o arquiteto Marta me forneceu, queria que realmente explicasse aqui para nós, Presidente de Câmara e Vereadores e à Comunicação Social, realmente o que é que se passou entre 2010 e 2013, se faz favor. Entre 2010 e 2013 não houve registro, como o próprio arquiteto Pedro Marta referiu, e mais, não há registro de atas, não há registro de qualquer reunião com as entidades, tendo o processo sido só organizado em 2015. Portanto, só em 2015 é que houve compilação destes elementos executados em 2010, antes de 2010, e foram compilados no processo. Portanto, antes disso não há registro absolutamente nenhum. Se esteve parado ou não há registro, não há menção no processo, não há registro dessas datas. Sr. Vereador, esta é a versão oficial. A doutora arquiteta Ana Carreira, responsável, fazia parte do PDM. Está a falar por terceiros. E o facto do PDM estar em andamento ou não implica obrigatoriamente os registros. A senhora arquiteta, de certeza que eu vou falar no PROT e nos outros documentos que estavam em discussão. E isso só poderia avançar formalmente se estes documentos fossem aprovados na CCDR e a nível nacional. A senhora arquiteta não tem conhecimento de se havia ou não, porque quem tem conhecimento é o responsável pela divisão. É como digo. Então pronto, está aí registado, ninguém está por em causa. O que nós pomos em causa é que digam que esteve completamente abandonado. Eu estou-lhe a dizer que passei várias vezes lá em cima. O próprio Dr. Mauro confirma, ele é que era o responsável, é que sabe. Até nem sou eu, nem era o Presidente da Câmara, ele é que sabe. Se ele diz que não esteve completamente abandonado, embora não tenha havido reuniões formais, porque nem sequer era permitido haver, porque estes documentos estavam em falta. Não ia fazer reuniões por fazer. Eu só lhe refiro-se. Claro que é assim, eu não digo que estivesse bem. Pronto. Não há registro. Pronto. Não há Exatamente. Podia ser feito um trabalho diário de aperfeiçoamento, etc. No entanto, não há registros absolutamente nenhum. Mas isto sempre foi o que eu disse. É assim, de todos os processos que existem na Câmara, neste momento há registro de todos. Das reuniões que são feitas, do trabalho, dos mails que são trocados, é tudo feito e registado. Nessa data não era feito o registro absolutamente nenhum. Portanto, para nós não existe. O que não é registado, o que não está documentado, não existe. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Não é preciso mais nada. Estou Pedro para arrematar e para acabar os reis da ação, até porque o prazo do horário das ordens não ultrapassado. Eu acho que hoje foram levantadas aqui algumas, digamos, suspeições graves. E, sobretudo, a duas pessoas que não estão cá, que são os membros do Conselho de Administração. O Dr. Aire, porque foi referido indiretamente, porque ele mora em Lisboa, e o Dr. Vitor Leão,
Aliás, também foi feita alguma, entre aspas, suspeição relativamente ao doutoraio no que toca aos produtos Aqua e o facto de eu ter trabalhado no Jerónimo Martins, ou o que quer que seja. E, portanto, mais do que nunca, eu venho a reforçar, é imperioso a vinda do Conselho de Administração e tudo isto poderia já estar resolvido. Na última reunião pública, eu fui a pessoa que abordou a questão do Conselho de Administração. E o que é que me foi dito? Foi dito que o Conselho de Administração viria quando os senhores quisessem. E, portanto, eu também, se os senhores têm direito de chamá-los cá quando querem, nós, Executivo, também temos o direito de chamá-los cá quando queremos. E não tem sido possível a eles virem cá esta reunião, que estão de férias, isso é facilmente comprovável. Aliás, um deles faz anos hoje. Portanto, nós chamámos cá na última reunião e, portanto, ficamos à espera e eu vou transmitir isso ao Conselho de Administração, até porque estas contas foram certificadas pelo ROC. Se os senhores também quiserem, chamamos cá o ROC, fico à espera que os senhores marquem a vinda do Conselho de Administração da Termolistura é uma reunião pública. A bola fica do vosso lado, se assim o entenderem, portanto. A bola está do lado da verdade. E a verdade é esta: os senhores têm que responder politicamente por aquilo que foram afirmações e documentos que nós aqui referimos. E, portanto, os senhores continuam a fugir como o diabo foge da cruz. O senhor que foge do Conselho de Administração. Ninguém foge. Os senhores é que têm que responder politicamente. O senhor tem medo do confronto, disse a eles, o senhor ficar a falar para as paredes, o senhor tem medo do confronto. Dava a pensar Você tem que responder às coisas passadas, este ponto entramos no terceiro ponto, a aprovação da ata da reunião ordinária do dia 9 de junho de 2016. Algum dos senhores vereadores quer pronunciar sobre a mesma? Posta à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Resumo diário de tesouraria do dia 17 de junho de 2016. Algum dos senhores vereadores se quer pronunciar sobre este ponto? Ponto 5. Assuntos para conhecimento e ratificação. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação? Ponto 6. Prestação de contas consolidadas referente ao exercício de 2015. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação? Queria só dizer que estas contas consolidadas vêm comprovar a trajetória de melhoria substancial da situação financeira consolidada do município. Há efetivamente uma redução de dívida considerável. Recordo que em 2011 a dívida era de quase 29 milhões e fechamos 2015 com a dívida consolidada nos 19 milhões. Melhoramos, como se pode comprovar, todos os rácios ou todos os indicadores económico-financeiros e, portanto, os números falam por si. Estou cá para algum esclarecimento que queiram adicional. Algum dos senhores vereadores quer pôr alguma questão? Posto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Ponto 7. Proposta de alteração ao Pacto Social da Termolistura Termas São Pedro Sul. Alguns senhores vereadores precisam de alguma informação? Eu não recebi. Por mail não recebi. Desculpa, eu peço aqui desculpa, os documentos só foram enviados na sexta-feira, mas penso que foi acordado com o Sr. Adriano. Pois, mas digitalizado e enviado. Nós juntamos ali um bocadinho e depois nós comentamos os documentos. Mas eu posso Mas eu ia propor aqui uma coisa, sobre isso. É sério, eu pago a impressão. Eu sei de presença, felizmente não estou à espera dela para viver. Mas, tanta poupança, tanto dinheiro, tanta festa, nem os documentos dão aos vereadores. Também ao Sr. Vereador, não se preocupe que o próprio Presidente também não os recebeu. Mas está bem, Sr. Presidente, mas isso é que o senhor está aqui a fazer, o senhor é pouco lhe interessa. Mas posso sugerir então uma coisa ao professor Rogério. O senhor disse numa das últimas reuniões, e eu aceito isso, depois de receber a convocatória, manda um mail a dizer aqueles que quer que sejam impressos, porque muitas vezes, como acontece aqui nas contas consolidadas, se calhar não interessa imprimir tudo. Se me disser quais são os pontos que querem impressos, nós fazemos. Eu peço desculpa. Mas foi isso que me tinha dito. Sim, eu ainda a questão é esta. Nós, como sabe, tem que se abrir documento a documento. Isto, a gente tem mais que fazer, não é? Nós estamos aqui a tempo inteiro. Pronto, isto dá efetivamente transtorno. Mas esse documento que o senhor tem na mão, o senhor tem, não? Não, é não, mas isso são estatutos antigos, por deveria ter ainda. Quer dizer, eu tenho lá um arquivo morto em casa só com então, o querem fazer um intervalo e falar sobre o assunto? Não.
Tenho lá aqueles que me interessam. Ora, muito bem. Explique-me, Sr. Vereador Pedro Mouro, porque eu li isto na diagonal, sinceramente, o que se pretende aqui. Vamos lá ver se eu fiz bem a interpretação. Há aqui duas situações sobre isto. Então diga, então explique. Uma situação é a eliminação de alguns pontos ou algumas alíneas dos estatutos que no fundo estavam comprometes ou que já não faziam sentido ou que estariam até em duplicado e que estão aqui mencionados. E depois, a única alteração mais plausível tem a ver com editar o artigo 36 e o número 4 que diz: compete ao órgão executivo do acionista município aprovar os termos e condições gratuitas ou onerosas de utilização dos seus bens ou direitos ao serviço da termomoção. O que é que se quer dizer? Isto, no fundo, é para regular. Sim. Eu vou dar algum exemplo. Eu já percebi isso. Esta é fácil, esta é tudo bem. Sim, mas a minha dúvida é que... Portanto, é evidente que estes estatutos foram elaborados à luz da lei, não é? Da lei vigente. E depois tem aqui o artigo 16º e o artigo 17º, que eu gostava que o Sr. Vereador me justificasse o porquê da proposta da sua eliminação. Porquê querem eliminar estes artigos, o 16º e o 17º? Já decorre da lei. Já decorre da lei? Sim. Mas há precisões... Mas espera. É que o problema está aqui, por exemplo... Aqui... O decreto-lei, não é? O decreto-lei 130... Dá-me licença, senhor. Então, tem o artigo 16º, de competência. Ao fiscal único, no âmbito da revisão legal a que procede, compete designadamente... 16º. Emitir parecer prévio relativamente ao financiamento e à assunção de quaisquer obrigações financeiras, muito bem. Tem aqui outro. Examinar periodicamente a contabilidade da termolegislatura e acompanhar a execução dos instrumentos de gestão previsional que tenham sido aprovados para o período, em termos que lhe permitam inteirar-se da evolução da gestão. Eu acho isto muito importante. Mas não, Está na lei. Está na lei. Nós não estamos a tirar nada. No fundo, eu fiz aqui no enquadramento. Sim, pronto, tudo bem. Agora, o que eu quero que fique aqui claro... Eu tenho aqui a lei... Pronto, era só essa a minha dúvida é essa. Se o que é que está? Se estas competências, que são competências do fiscal único, se elas, portanto, se decorrem da lei, se estão naturalmente integradas, portanto, e têm o exercício dele, pronto, tudo bem. Relativamente a isso, tudo bem, pronto, porque eu fiquei de facto preocupado, não é possível, por isso é que a minha questão no início foi, isto está, tem um enquadramento legal, não é? Porque não fazia sentido. Não é um enquadramento disso. Sim, ok, pronto. Estou esclarecido. Da votação, quem vota contra, alguém se abstém, Oitavo, vistoria de muro de suporte à rua principal que chamou-se União das Freguesias, Trabalhais e Candal. Temos aqui o auto de vistoria. Alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. Nono, pedidos de participação gratuita no programa Animar as Férias 2016. Há aqui uma série de processos. A nossa proposta é seguir o parecer das técnicas de ação social que elaboraram as propostas. Alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. Décimo, pedido de subsídio para apoio à realização do 25º Festival de Folclore apresentado pelo Leis Folclórico de Pinho. A nossa comparticipação, a nossa proposta é 250 €, aliás, conforme tem sido todas para este tipo de festivais. Alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. 11º, proposta de parceria apresentada pela Fundação Inatel. O Inatel remeteu-nos um mail onde nos propõe que, caso a gente venha a Câmara Municipal venha a realizar algum espetáculo no Cineteatro Jaime Grelheiro, trazendo cá pessoas que estejam lá embaixo no Inatel, se nós oferecermos um bilhete, vindo 2 pessoas. 12º, pedido de isenção de pagamento de stand das festas da cidade apresentado pela Fundação Inatel. A Fundação Inatel já tem sido nossa parceira, inclusive ajudou-nos na recuperação do órgão do convento, de forma que o nosso parecer é, sim senhora, nós temos um stand próprio. Não, eu voto contra. Deixa-me só fazer aqui uma explicação, professor, só levantar aqui dúvidas do pedido deles. Eles não vão ocupar o stand nosso.
Eles vão só uma banca ter deles. uma banca deles, é diferente, é um espaço, Ok, também é a ok. ocupação de espaço. Eles é que aqui puseram a coisa, Eles- não eles- se entende bem, pronto. Não, eles dizem de pagamento do espaço, entre parênteses, é como é que Pois, stand está alguns no não. stand. Não é É, stand. mas é deles, é próprio. O stand é deles, eles só estão a pedir isenção da ocupação do espaço, digamos. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Dava assim por encerrada a sessão 2. Muito obrigado aos seus jornalistas por estarem presentes.